Então, vamos lá. Reflexões para a prática. Consciente da lei de causa e efeito e da insatisfatoriedade da vida, sem saber o dia e a hora da minha morte, esvazio a minha xícara das opiniões pessoais, desejos e julgamentos para me comprometer a cultivar a gratidão por essa vida humana preciosa que me oferece a oportunidade de ouvir o Dharma e me dá a liberdade para praticá-lo. Cultivar a confiança no Buda histórico, o grande mestre, e o seu representante atual, portadora da linhagem e responsável pela orientação da nossa Sangha. Cultivar a confiança no Dharma, os ensinamentos budistas que foram transmitidos geração a geração, chegando até nós. Cultivar a confiança na Sangha, a comunidade de amigos espirituais que se apoiam mutuamente no aprofundamento da prática correta. Dedico os méritos da minha prática para o bem de todos os seres, que possamos todos juntos alcançar a paz e tranquilidade e realizar o caminho de Buda. Muito obrigada. Obrigado, Sensei. Boa noite a todos. Boa noite, Sensei. Então, para esse período de férias, esse vai ser o último das aulas informais. Semana que vem a gente já começa as aulas formais. Aí eu já vou me vestir um pouco diferente. E aí que vamos começar também abrindo com o verso da abertura de Sutra, né, que é mais formal. E aí nós vamos retomar a leitura e tradução desse livro, A Essência do Zen, os ensinamentos de Sekkei Harada, né? E vamos lá. Bom, então por hoje eu quero falar do caso 2 do livro Shōyō Roku, o livro da serenidade. Existe rolando na internet, acho que está rolando na internet, que eu recebi pelo menos, uma tradução feita pelo Marcos Beltrão. Ele é um tradutor, vamos dizer, interessante, nem sempre concordo com os termos que ele escolhe, mas em compensação ele tem feito um trabalho incrível de tradução, né? Então, se por mais nada, merece elogios pela quantidade de trabalho que ele realmente tem se empenhado a fazer, né? Mas, então vamos vendo como que ele traduziu o caso 2 do Shōyō Roku, o livro da serenidade, que é o caso que serve de base para a maioria dos cerimônias de combate de Dharma que acontece no que seria o Angol do Túmulo. Lembra-se que é o melhor dito. Não, eu vou ter que checar. Peraí. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Isso. Seria para o Angol de outono, que no Japão seria, né, quando é a nossa primavera. Mas como é outono aqui, então também eu acho que aqui no Brasil fica mais ou menos o padrão, mais usado, né? Então é por isso que a gente tem visto várias coisas sobre o Bodhidharma, né, em vários textos e coisas, e justamente como parte do processo de preparar
o Ryushin-san para a sua cerimônia de combate de Dharma. Né? Obrigado, Sensei. A data prevista, o período previsto para o retiro de inverno do Bushinji está de 6 a 11 de julho. Ainda falta confirmação definitiva, mas a previsão é isso. Então, me parece que geralmente o combate de Dharma vai no último dia do retiro, então nesse caso seria no dia 11, que é um sábado, e possivelmente no dia anterior, na sexta-feira, ele vai ter que dar uma palestra do Dharma. Né? Durante o retiro inteiro, ele fica sentado, ele fica no lugar de Shusou, vai ficar sentado ao lado do Saikawa Roshi, né? E vai ser responsável de tocar o sino de despertar de manhã, vai ser o primeiro a levantar todo dia de manhã e vai ser responsável pela limpeza dos banheiros. Então, no Zen isso é interessante, esse fator que o noviço mais alto, né, o líder dos noviços, porque essa é a última etapa no treinamento como noviço, porque aí, terminada essa fase, o noviço passa a ser Zagen, é chamado, né? Então, que ficou traduzido como monge aprendiz. Quer dizer, ele continua em treinamento, mas ele é mais ou menos como aquele diácono. Então, ele é um seminarista que terminou a faculdade, fez a formatura do seminário e foi para uma igreja trabalhar como assistente. Então, quer dizer, ele já sabe realizar uma série de funções, né? Então, ele pode até ficar, vamos dizer, braço direito da pessoa responsável pela igreja, do padre lá, né? Mas ele ainda está em treinamento. Aí fica um tempo, né, variável, muitos anos, poucos anos, mas fica um tempo como Zagen até que recebe a chamada transmissão do Dharma. Né? E na transmissão do Dharma é que vira um monge plenamente formado. Agora, se ele ainda não tiver realizado os angos oficiais de treinamento oficialmente reconhecido pela instituição, ele vira monge plenamente formado, mas ele não é sensei, tá? Ele não é professor de Dharma ainda. Então, sem esses angos, ele não é sensei. Então, quer dizer, ele é simplesmente uma pessoa qualificado a ajudar no templo. Né? Não um monge formado. Inicialmente fica numa graduação chamada Riksho, né, pronunciado mais rápido, até que ele for enviado para o Japão para passar por formalidades que talvez seja meio com colação de grau, né? Cerimonial, onde ele recebe o título de Osho. Né? Então, nessa hora, ele passa a ter direito de usar aquele que é essa cor ocre, açafrão. Né? Na fase de rickshaw, ele pode usar que essa marrom, mas não cor ocre, ou açafrão, que é reservado para quem também passar pelas cerimônias de juízo. Novamente, se ele não fez ainda os angos formais oficiais de treinamento, ele ainda não é sensei, ainda não é professor de Dharma. Né? Isso, a parte de virar professor de Dharma, isso é outros 500. Né?
E esses angos oficiais de treinamento, eles podem ser feitos antes ou depois da transmissão do Dharma. Inclusive podem ser feitos depois da própria Zuíce. Mas, por exemplo, quando eu estive ainda no mosteiro, tivemos uma colega, filha de templo, filha de um mestre bastante, muito bem conceituado, de um templo até grande, né? E ela já havia recebido transmissão do Dharma, já havia feito cerimônia de Zuíce, né? Então ela já usava o que é açafrão, mas ela ainda não havia feito os angos de treinamento. Então, aí, quando ela entrou no Nisodo, ela voltou a usar queça preta. Né? Então, mesmo eu tenho meu, tá guardado aí. Né? Então, se eu precisar usar de novo, tá ali. Né? Então, quer dizer, aí o Jishin-san, né, daqui a poucos meses, ele vai passar a ser zagueiro, monge aprendiz. Aí sim, vocês vão poder chamar ele de monge. E se começar a subir na cabeça dele, vocês dão tapa nele e reportam para mim que eu dou Kyosakado nele. Sabe como é meu Kyosakado? Alguém sabe? Alguém sabe? Coletes. Ele odeia. Preferia o que eu saco mesmo. Se alguém não souber o que eu saco, é essa madeira. Né? É uma madeira, né? E é usado para bater. Tem um ponto no ombro, que nos músculos do ombro, e onde dá um encontro de vários meridianos, de acordo com a medicina chinesa. É impressionante. Quando o Kyosaku é bem aplicado, não dói e libera energia, né? Uma coisa impressionante. Agora, quando é mal aplicado, é um horror. Aí, considerando que é um pouco mais para mal aplicado do que para o bem aplicado, aí, conclusão, vários de nós nem usamos. Então, ele fica mais na função simbólica. Eu tive sorte que um belo dia a Yama Roshi resolveu me ensinar como aplicar o Kyosaku. Né? E foi uma aula fantástica. E ela ensinou exatamente o pulo do gato. Né? É o segredo da coisa. Eu sou extremamente grato por isso. Né? Mas, mesmo assim, até o momento a gente nem circula com o Kyosaku aqui. Mas fica aí, né? Simbólico, né? Às vezes para ajeitar a coluna, né? Sim. Serve muito bem para ajeitar a coluna, né? Ou para ameaçar. Eu vou te pegar, né? Isso aqui tá lá dando risada, tá rindo de mim. Ninguém me leva a sério. Eu fico fazendo ameaças e só fico dando risada. De noite chega a hora deles embora e falam, sai daqui, eles dão risada. Pô, tá bom. Ok, então vamos para nossa aula. Ai, sensei. Então vou lendo da tradução do Marcos Beltrão, e nós temos o vazio de Bodhidharma. Introdução.
Um homem apresentou uma joia 3 vezes, mas não escapou da punição. Quando uma joia luminosa é jogada a alguém, poucos não desembainham suas espadas. Para um hóspede inesperado, não existe um anfitrião inesperado. O que é apropriado provisoriamente não é apropriado na realidade. Se tesouros raros e joias especiais não podem ser usados, eu usarei a cabeça de um gato morto. Veja. Ok, vou interromper aqui. O que estão entendendo aqui? Muito bem. Ok? O link tá aí você... Tá, Márcia, tá com medo, né? Tá bom. Então, ficou o link. Então, vou dar um minuto para vocês poderem abrir esse PDF e achar o caso 2. Aí, pode abrir os microfones. Quem quer dar palpite? O que ele falou aqui? Silêncio. Nenhuma ideia? Estou vendo alguém coçando a cabeça até. Nenhuma ideia? Justin-san, o que você... ok. A Márcia está compartilhando que ela usa a expressão de bater com um gato morto até o gato miar. Dá lembranças para o Gensho Sensei. Raquel está no telefone com o Gensho Sensei. Que bacana, sim. Isso. Ryushin-san também está mandando cachorro, tá? Ok. Alguém tem algum palpite? Ryushin-san, o que você entendeu desse primeiro parágrafo? Bom, eu lhe confesso que muita coisa eu não entendo ainda, né? Mas que eu vejo que eu acho que ele está falando mesmo, dá a entender. Bom, o tema dele é... Página 4. Acho, parece. Tá, sim, desculpa. É que o tema dele, esse tema é o vazio, né? Então que... eu acho que ele está falando sobre a relatividade das coisas e que uma coisa, tipo assim, existe o absoluto, mas existe esse relativo. Só que não tem nada disso nesse parágrafo. Então eu peço para que a senhora me explique, então. Tá? Mas mesmo esse parágrafo já tem uma informação importante. Tá? Vamos olhar esse parágrafo de novo. Um homem apresentou uma joia 3 vezes, mas não escapou da punição. Quando uma joia luminosa é jogada a alguém, poucos não desembainham suas espadas. Para um hóspede inesperado, não existe um anfitrião inesperado. O que é apropriado provisoriamente não é apropriado na realidade. Se tesouros raros e joias especiais não podem ser usadas, eu usarei a cabeça de um gato morto. Veja. Ok? Ok. A Luísa colocou um comentário bem interessante. Eu falo, o que é apropriado provisoriamente não é apropriado na realidade,
Parece eu estudando para os concursos. Muito bem. Ok? Não, por enquanto ele ainda não está falando de Shunyata. A gente sabe que isso vai ser o tema por causa do título, o vazio. Né? Mas, não, ainda não está falando de Shunyata, do vazio, nada disso, ainda. Nós que estamos pulando para frente. Mas tem uma mensagem dentro desse parágrafo. Eu acho que tem a ver com mérito, sim. Eu vou repetir de novo. Quando uma joia luminosa é jogada a alguém, poucos não desembainham suas espadas. Quando alguém desembainha a espada com algo que foi jogado, o que ele está com a intenção de fazer? Cortar. Cortar. Destruir, certo? Sim. Só que o que é o correto é fazer? Se uma joia é jogada em sua direção? Pegar. Pegar. Isso não te lembra de nada do cristianismo? É que tá falando numa joia, né, sensei? Ele está dizendo, quando uma joia luminosa é jogada a alguém, poucos não desembainham suas espadas. Então, quer dizer, a maioria das pessoas, se você joga uma joia na minha direção, em lugar de eu, oba, a maioria das pessoas faz. Não é isso que está dizendo? Sim. Tá? Aham. Isso, João que finalmente acertou, exatamente. Exatamente. Ok? Então, primeiro tá justamente, é a história de jogar pérolas aos porcos. A maioria não reconhecem as joias do Dharma. O Dharma é uma joia. É simbolizado por uma joia. Né? Tem as imagens de Budas sentados com joia na mão, né? com esferas representando joia na mão. O dragão chinês com joia nas garras, né? Então, né? Os três tesouros, né? Só que ele está dizendo aqui, são poucos que não atacam com suas espadas em lugar de reconhecer a joia que é. Tá? Tá dando para entender? Sim. Ficou claro? Sim. Ficamos na defensiva, ao invés de dizer hi, ao invés de receber. Mas também ele está literalmente dizendo, as pessoas não reconhecem. Ah, sim. Agora entendi. Né? Tá? Sim, porque é como quando a senhora corrige. Uhum. A maioria fica na defensiva e inclusive vai embora. Não é? Né? Porque não quer, são poucos os que conseguem. Ah, que bom que eu posso ser corrigido. Exatamente. São poucos que vão dizer, hi, arigatou, sensei. Muito obrigado, sensei. Isso é difícil. A maioria acham que, né, foram atacados, que eu joguei bomba em lugar de passar uma joia. Sim, senhora. Né? Sim, senhora. E mesmo quando são ensinamentos em voz calma, a maioria não reconhece. Né? Então, isto está sendo justamente, né, ninguém gosta de ser corrigido, né? Mas isso porque está vendo errado, sensei, porque é a mesma coisa.
não consegue ir perceber que a correção é uma joia. Isso. Na verdade, sem correção não há a iluminação. Isso. Buda foi muito corrigido por mestres, né? E é interessante ver, porque eu vi é um filme chinês, né? Antigo já. E os indianos todos têm o olho puxado nesse filme. É isso. Né? Mas é sobre o Bodhidharma. Então é um filme bem comum que tem no YouTube, né? Sim. E falam sobre a vida dele, né? Então é interessante ver que ele era um príncipe aí petulante, né? E aí ele acha um mestre que é o Prajnatar. E esse mestre tipo não dá mínima para ele, não tinha medo dele, e isso chama a atenção dele. Né? Então, quando o pai dele morre, o pai do Bodhidharma morre, era para ele assumir o reino, só que daí ele foge e vai atrás do Prajnatar, e aí lá ele não tem nenhuma facilidade, né? O Prajnatar trata ele duramente, né? E aí ele começa a se dar conta de que isso era uma joia, isso era o ensinamento. Sem isso, ele não conseguiria ir aonde ele estava querendo chegar. Então, na verdade, sempre que eu falo, eu não gosto de ser corrigido, eu estou agindo na delusão. Né? É óbvio que na hora a gente não se percebe isso, né? Porque não está entendendo que é uma joia. Sim. Exatamente. Mas sem essa joia não há iluminação. É isso. Porque sem correção não há como ter a compreensão. Sim. De nada. E a correção é interessante que nesse filme o Prajnatar bate em outros discípulos também, e ele bate com um tipo de um Kiyosaki, só que é menor. Sim, existe Kiyosaki curto. E ele bate no rosto, bate onde chegar. Aonde estiver pela frente é o que ele bate. Né? Bate pela cabeça. Sim. Né? Mas a correção, sim, né? Ele valoriza muito a correção. Isso. Né? Que é essa correção que isso. Agora a senhora esclarecendo, mas isso é a joia. Mas tem mais um ponto que eu acho que talvez você ainda não leu alguns dos outros materiais que te passei. Vai lá na biblioteca, pega lá onde a estante que tem os livros do Mestre Dogen, lá no ponto tem os livros da Transmissão da Luz, no Denko Roku. Sim, senhora. Tá? Sim, senhora. E traz para mim, por favor. Que aí vai esclarecer mais um detalhe. Então, parte da necessidade do estudo é que às vezes, se a gente não tem conhecimento do material, a gente fica boiando um pouco mais com outro material, né? Então, tá certo, essa introdução daria para entender só vendo o próximo trecho, que é o caso, né? Mas, de certa forma, o que me ajudou a juntar as coisas... O que me ajudou a juntar as coisas, né, foi também de ter lido, não vou dizer estudado, mas de ter lido esse outro material, né? Isso, obrigada. Porque nesse aqui, tá aqui. Deixa eu ver onde ele como se fala. Bom. Então, primeiro ele fala de onde o Bodhidharma nasceu. Eu vou pular só para pegar o trecho que interessa aqui. O rei tinha 3 filhos, vou pular os nomes,
E para testar a sabedoria destes príncipes, o Ranyatara mostrou para eles a joia, né? A joia de valor incalculável, e perguntou: há alguma coisa que passa o valor deste joia de valor incalculável? O primeiro e o segundo dos príncipes falou: essa joia é claramente o melhor entre os 7 tipos de tesouros. Nada pode o superar. Somente você que tem a prática reta do caminho de Buda deve receber uma joia tão preciosa. O terceiro filho, Bodhidharma, então naquela época o nome era Bodhidharma, disse: isto é somente um tesouro mundano da terra, terreno, e não pode ser considerável, insuperável. Entre os 7 tipos de tesouros, o tesouro do Dharma é supremo. Uma vez que esse tesouro só tem luz superficial, não pode ser considerado supremo. Entre todos os tipos de luz, é a luz da sabedoria que é superior. Essa joia tem somente uma clareza mundana, uma simples clareza mundana, e não pode ser considerado o melhor. Entre todas as várias claridades, a clareza da mente é suprema. Uma joia não pode brilhar por ela mesma. Se você tem a luz de conhecimento, você pode reconhecer o brilho e saber a cintilação, né? E saber que é uma joia preciosa. Se você reconhece ele como um tesouro, o tesouro não é um tesouro em si mesmo. Se você vê isso como uma joia, a joia não é uma joia em si mesmo, porque nós precisamos da luz da sabedoria para a reconhecer como uma joia no sentido mundano. Uma tesoura não é uma tesoura em si mesmo. Nós precisamos da luz da sabedoria para avaliar o verdadeiro tesouro. Porque como mestre, o seu caminho é a luz da sabedoria, você foi recompensado com esse tesouro mundano. Para que aquela tesouro apareceu? Porque você possui o olho e tesouro do verdadeira lei, justamente como a luz da mente aparece nos seres sencientes que possuem o caminho. Então, o tesouro da mente aparece para eles. Então, quer dizer, eu não sei dizer qual texto veio primeiro, teria que pesquisar, que não sou acadêmico mesmo, né? Para ver se aparece o Denko-Rogo primeiro ou o Shoyo-Rogo primeiro, que veio primeiro, né? Mas, de qualquer forma, não, é que esse professor mostrou o tesouro, né? Um tesouro, uma joia mesmo, né? Tipo, né? Um diamante, vamos dizer, né? Né? Grande, valioso, né? Super valioso, né? Só que 2 dos 3 achou que realmente não teria outra coisa mais valiosa. E era só o terceiro, que era o Bodhidharma, né? Que depois passou a ser chamado Bodhidharma, né? Que insistiu que não. Um diamante, por exemplo, é um tesouro mundano, mas é o tesouro da sabedoria, que é supremo. Então, como nós temos, hoje em dia, não sei na época, eu não sei se
né? Eu não sei, esse é o meu ovo e galinha, não sei qual que veio primeiro. Tá bom? Mas como nós temos os dois livros hoje em dia, então a gente junta as informações de um, porque no fundo, lembre-se, especialmente esses mestres que se destacaram ao ponto de estarem lembrados até hoje, né? Então, né, eles tinham uma compreensão bastante profunda. Bom, e já com isso como introdução, né, é isso, muito bem, Douglas, sim. A correção oportuniza um novo objetivo, que por si mesmo equivocado não chegará a lugar nenhum, né? Ok, então com essa introdução, então ele está falando, né? Quando uma joia luminosa é jogada a alguém, poucos não desembainham suas espadas, né? Ok, aí o caso. O imperador Wu Diliang perguntou ao grande professor Bodhidharma qual é o significado mais elevado das verdades sagradas. Bodhidharma disse: vazio, não há sagrado. O imperador disse: quem é você que está na minha frente? Bodhidharma disse: não sei. O imperador não compreendeu. Bodhidharma subsequentemente atravessou o rio Yangtze, foi a Shaolin e sentou frente a uma parede por 9 anos. Então, nós temos que sim, o Bodhidharma jogou uma joia, ou vamos dizer, jogou uma pérola a um ser que não reconheceu que era pérola. Agora eu encaixei os dois textos. Isso. Porque a história do outro faz entender, bom, porque é justamente ele não, porque o rei mesmo fica bravo, né? O rei não acha legal, né? Ele fica tipo, mas o que é isso? Quem é você, né? Né? Sim, senhora. Tá? Ok? Bom, aí nisso, alguém quer fazer comentário, pergunta? E essas respostas malucas que o Bodhidharma deu? Né? Qual é o significado mais elevado dos verdades sagradas? Vazio não é sagrado. Né? Fala isso para um cara que gastou sei lá quantos milhões e milhões, famoso por estar construindo templos e mosteiros pelo país inteiro. Né? E você vai falar que não tem valor nenhum. Vazio, tudo vazio. Por que este imperador está construindo templos, etc, estava sem valor nenhum? Ele estava querendo méritos, assim. Ok, o Rishin San está dizendo porque ele estava querendo mérito. Outras opiniões, outras sugestões. Ele investe. É isto. Porque o simples facto de ele estar perguntando, que em algum lugar, num desses textos, ele efetivamente pergunta. Acho que foi aqui mesmo. Eu acho que é nisso aí. Porque às vezes a gente encontra versões diferentes. Putz, eu não estou tão acostumado com este aqui. Então,
estou mais acostumada com um dos outros livros. Tá. Mas tem um dos casos onde o imperador pergunta mesmo, né? O valor de estar construindo os templos, né? E Bodhidharma responde: sem mérito, não há mérito. Imagina quando alguém chega, você gasta milhões e milhões e milhões, né? Você gasta tudo que tem fazendo obras, né? E chega um desconhecido, estrangeiro, desconhecido, e fala: isso não vale nada, né? Ok? Então, mas por quê? Por que não havia, não valia nada? Posso falar? Pode. Que eu vejo assim, olha, porque ele estava, o que esse imperador ele estava querendo mesmo era, ele fazia isso porque ele achava que ele ia ter um resultado disso que ia ser bom para ele, então queria acumular muitos méritos e que depois da morte dele seria bom para ele, né? Talvez. A gente não consegue ler a mente dele, né? Assim. Que mais? Que mais podia ser? Que outra motivação que podia ser? Que já está implícita nos casos que falam dele está perguntando. O reconhecimento? O reconhecimento. Né? Porque o Bodhidharma é o primeiro mestre que não reconhece. Né? Todo mestre... Provavelmente eu reconheci ele, que maravilha, né? Um patrono fantástico, maravilhoso, e ele vai para a terra pura garantidamente, né? E aí chega o Bodhidharma e fala: sem mérito. Porque ele estava querendo o reconhecimento. Para mim, o reconhecimento dá mais do que o próprio mérito, ele querendo. Porque ele tinha que perguntar. Você vê isso? Sim. Né? Porque o Bodhidharma falar para ele que não tinha mérito, né? Sem mérito, né? Foi porque a pergunta estava né? Foi perguntada, ele não falou gratuitamente, né? Então, mas aí, não, ele está querendo o reconhecimento, não, são obras maravilhosas, você vai para a terra pura, né? Mas isso é reconhecimento também, não aqui e agora. Quando o mestre Dogen fala da gente fazer a nossa prática sem buscar fama e lucro, é isso que ele está dizendo. São 3 palavras hiper simples, e a grande maioria passa por cima e acha que já entendi. Porque fica: eu não quero ser famoso. Pensando, comparando com astros de cinema, cantores famosos. Eu não quero ser famoso, então pronto, né? Lucro não, também, eu não quero ficar rico. Só que essas 3 palavras estão falando muito mais do que só isso. Fama, qualquer tipo de reconhecimento. Tem hora que o simples eu quero me permitir fazer carinho nele, já é o reconhecimento, já é fama, já é uma, né, parte, porque quando se olha essas palavras do mestre Dogen, você tem que olhar não somente a palavra em si, mas todos os conceitos associados. Você tem que pensar praticamente em 3 dimensões. Então, quando o mestre Dogen usa 3 palavras, nos textos tibetanos vai ser 5 páginas. Isso que eu achei tão divertido, estar nos retiros lá do Alan Wallace sobre o Dzogchen. Esse sim, é o Dzogchen que mais se aproxima ao Zen. Mas, então, quer dizer, quando nós olhamos para essas poucas palavras de mestre Dogen, nesse caso estou falando fama e lucro.
3 palavras. Nós temos que intuir, por intuição, descobrir os 5 páginas dos tibetanos. Tá entendendo? Então, alguém vai me conseguindo fama e lucro. É isso mesmo. É isso mesmo, tá certo. Né? Então, quando o mestre Dogen fala da nossa prática ser sem estar buscando fama e lucro, fama ou lucro, ele está dizendo justamente de não estar buscando nenhum tipo de reconhecimento e de não estar buscando receber nada, nem um sorriso, nem um aceno de cabeça, nem um olhar de aprovação, nada. De simplesmente nos concentrarmos em fazer a nossa própria prática. Só. Né? Então, é por isso que o imperador, sem mérito, porque ele estava buscando fama e lucro. Tá? Ok? Perguntas, comentários? Não, são as 3 palavras. Fama e lucro. Né? Eu estou contando "e" como uma palavra também. Tá? Ok? Ok. Então, aí vamos olhar o próximo trecho. Não sei o quanto que vamos conseguir ler hoje. E também, eu confesso, eu nem vou dizer que eu entendo muita coisa. Né? Eu me sinto meio covarde de abordar. Né? Eu acho que essas são as áreas, mas eu acho que o Monge Gensho manja melhor que eu. Mas, vamos lá. De certa feita, Prajnatara instruiu o Bodhidharma, nosso grande professor: 67 anos após minha morte, você irá à China apresentar a medicina do grande ensinamento, mostrando diretamente para aquelas com faculdades excelentes. Cuidado para não ir rápido demais e murchar debaixo do sol. E quando chegar lá, não fique no sul. Ali eles gostam somente de mérito forjado e não veem a realidade interna do Budado, da forma que mesmo que você vá para lá, não fique por muito tempo. E finalmente aconteceu que ele viajou para Lian, no sul, atravessou Parway, no norte, e ali ficou sem se mexer durante 9 anos. Em tempos mais recentes, quando o manto e ensinamento de Chizo foram passados a Renshan, Renshan disse: eu não sou tal pessoa. Chizo disse: não sendo tal pessoa, você não o aflige. Por causa de seu profundo senso de gratidão pelo leite do verdadeiro ensinamento, Renshan só ergueu seu olhar abaixado e aceitou. Chizo prosseguiu para dizer: agora você é assim. O mais importante é não aparecer no mundo muito rapidamente. Se você correr em frente e arrebentar por aí, você vai atolar no caminho. Isto, as 3 instruções de Prajnatara e os 9 anos sentados de Bodhidharma são todos a mesma situação. O verso de Zarsi diz: capaz de aguentar o gelo do outono, de forma que o profundo sabor do ensinamento dure, apesar de pego vivo. Afinal, ele não é elogiado amplamente. Isto é adequado como uma advertência para o futuro.
Um genuíno praticante sabe por si mesmo o momento e a estação de sua aparição. Ok? Deixa eu checar. Muito bem. Já tem vários comentários aqui, então vamos parar por aqui um tempinho e vamos ver. Ok. Aí a Márcia pergunta: é aquela história da mão direita não saber o que faz a mão esquerda? Opiniões? Sugestões? Nesse caso, nesse que a gente leu agora. Isso, nesse caso 2. Né? Qualquer parte. Pode ser. Né? Pode ser, né? Pode ser, justamente, né? Eu estou fazendo boas obras, mas eu não estou envolvendo o ego. O ego condicionado. Né? A busca de fama e lucro. Simplesmente faz. Pode ser, né? Sim. Brinque com isso. Né? Você que vai para o combate de Dharma. Sim, sim. Né? Tá bom? Ok. Ok, em que parte do texto está? Desculpe, eu não vi. Está no comentário. Tá? Ok, mas se não há sagrado, por que temos os altares e os rituais? Ok. Eu também não diria que é somente treinamento. Eu diria sim, mas é meio hábil. São meios hábeis. As cerimônias e rituais. Ah, sim. Tá? Tá? Muitos aqui no Ocidente querem pensar no Zen que daria para dispensar totalmente todo e qualquer cerimonial e ritual. O ocidental tem uma raiva dos rituais. Eu não quero rituais. Né? Uma escola grau na universidade. Uma escola grau na universidade. Isso, mas quer para a cerimônia de colar grau na faculdade, quer as festas de aniversário, com canto de parabéns, gosta do abraço quando chega e vai embora, gosta do aperto de mão, gosta de dizer bom dia. Né? Se você entra você vai chegar na sua sala no trabalho, por exemplo, se você não cumprimentar, os outros acham ruim. Esses são rituais. São todos rituais. Casamento é um ritual. Funeral é um ritual. Os rituais são importantíssimos. São ritos de passagem. Tá? E eles ajudam destacar uma fase da vida do outro, né? Tanto para o próprio indivíduo como para os outros que participam, né? O ritual de casamento, né? Todos os presentes, os dois estão casados, né? E se vê uma cerimônia muito bonita, aí fixa na cabeça. Né? Às vezes quando se casaram no civil, né? Todo mundo fica meio, tá, mas o sabor não é o mesmo. O impacto emocional não é o mesmo. Nem para o casal e nem para os outros. Tá? Isso, exatamente, João. Os rituais lidam com o universo dos símbolos e da tradição. E isso vai no nosso subconsciente. Tá? Isso mexe, né, envolve o nosso subconsciente e a nossa parte emocional. Tá? Então, sim, vivemos numa época onde se quer tudo racional, tudo lógica, né, mecânica, máquina, robô, né? Mas somos seres humanos, somos seres sencientes, junto com muitos outros seres sencientes. Mas esse sentiente, às vezes, está sendo interpretado como pensantes, mas o sentiente está sensível,
que sente, né? Só que nós vivemos numa cultura que quer apagar os sentimentos, né? Nada de tristeza e depressão, né? Quer ficar só com felicidade, né? Contentamento, né? Mas se já fica querendo mais, quando se vai abafando um tipo de sentimento, automaticamente está abafando todos. Todos. Não tem como abafar tristeza, depressão, sem também abafar alegria e realização. Tá? Sim, então os rituais corretamente feitos, eles falam com o inconsciente. Segundo, as nossas práticas de cerimonial, serviço matinal, essa recitação dos sutras, nós estamos gravando, incorporando os ensinamentos, né? Mesmo os dharanis, que, né, nem são traduzidos, nós estamos incorporando essas mantras, essas invocações. É óbvio que é importante saber qual é o significado do dharani, entendeu? Não preciso de tradução, porque tradução não tem, né? Mas o significado. Então, por exemplo, o nosso Daihishin Dharani, né? O nosso livro de sutras já vem com explicação. Mantra da grande mente de compaixão, né? Porque a análise dos kanjis está nisso, do título, né? Então, o que acontece? Quando recitando esse Daihishin Dharani, estamos invocando a mente, a grande mente de compaixão em nós mesmos. Nós estamos querendo cultivar a compaixão, desenvolver a nossa capacidade de compaixão. E aí também pode ser assim, querendo chamar a compaixão para a gente. Mas geralmente nós estamos cultivando a mente de compaixão, invocando isso dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Sim, viu, Shinzan? Não, que eu vejo assim também, olha, sensei. A pessoa que não gosta que tem algum tipo de aversão à sacralidade, né? Ou qualquer tipo de ritual ou de respeito sobre alguma coisa. Então, já teve gente... Por que eu tenho que tirar os tênis? Por que eu não posso passar aqui dentro de tênis e lá atrás eu vou ter que estar com um calçado? Uhum. Por que eu tenho que fazer uma prostração? Por que eu tenho que me fazer a reverência, gachô, né? Mas tem pessoas que acham que tudo gira em torno disso. Tudo gira em... Tipo, não, aqui dentro é um local hiper sagrado, então eu não posso, óbvio, e tirou o sapato lá, nem entrou no portão, já tira o sapato, né? Vai ali, se limpa, faz 3 prostrações antes, depois chega aqui, faz mais 3, acende o incenso, 3 prostrações, que eu acho que é assim, olha, que esse caso é o extremo. Então, principalmente hoje em dia, existem muitas pessoas que sempre estão questionando tudo e não querem fazer nada. Então, tipo, não, eu não vou fazer. Então, por que eu tenho que me baixar para essa pessoa? Né? Tipo, como a senhora já soube, tipo, por que eu vou ter que fazer isso para ela se ela é mulher? Né? Por que eu vou ter que fazer tal coisa se é igual a mim, um exemplo? Né? Então, esse questionamento, aí eu me lembro daquela historinha zen, que um discípulo chega para o mestre e fala, Deus existe? Ele disse, não. Aí o outro chega, Deus existe? Sim. Aí o Disha dele diz, o senhor diz para um que sim e outro que não. Né? E aí ele diz, bom, é o que cada um está precisando ver e ouvir. Né? Então que eu acho que esse é o caso, né? Porque o imperador Wu, ele estava muito necessitado
de qual o significado mais elevado das verdades sagradas. Aí eu vou te dar um acorde vazio, não há sagrado. E eu, para mim, nisso, ele está dando para ele, qual é o significado? É o vazio. Vírgula, não há sagrado. Né? Eu acho que, que tem isso também, né? Pode deixar, eu vi. Sim. Né? Sim, exatamente. Sim. Tem tudo isso, né? Está meio bamba hoje. Tem que ver, veja por quê. Né? Tento compensar, ele tende a ficar muito torto, então estou tentando. Ok, tá. Então, sim, tem tudo isso, né? Então, vamos continuando. Então, por que a gente faz esses rituais? Vamos aprofundando ainda, né? Ok, nós temos ritual, hierarquia, regras, são coisas importantes. Sim, são coisas importantes. Também nós temos comentário, também sensei, enquanto que estamos recitando em japonês, temos que estar plenamente atentos, então não estamos gerando karmas. Né? E não somente isso, durante a prática de cerimonial, especialmente quando vais fazendo serviço matinal, serviço vespertino, né? Distraiu, você vai errar. A nossa prática de cerimonial é uma prática de grupo. A gente fala que se recita com os ouvidos e não com a boca, porque em princípio você harmoniza a sua voz com o som do grupo como um todo. Então, energeticamente, você se liga com um todo. Tá? Então, quando aquela está simplesmente, né, ali, Namo Karata Namo Ariya né? Ela não está conectado com nada, ela não está fazendo a prática. Porque a prática seria de eu estar me unificando, me unindo energeticamente, auditivamente, com os vizinhos e harmonizando o som. Tá? O único voz que deve se destacar seria a voz do hino, da pessoa que recita os dedicatórios. E ele deve se orientar pelo oficiante. Né? Mas, então, se você está ouvindo uma voz que está se destacando, pode ter certeza que aquela pessoa está lá. É só ela no mundinho dela. Né? Então, considera a prática de cerimonial uma prática de grupo, de se harmonizar, para que o grupo passe a recitar numa única voz, né? Que a cerimônia flui do começo até o fim, sem nenhum travamento, sem nenhum tranco. Né? Porque, por exemplo, quando as pessoas recitam, respirando nos pontos, nas vírgulas e nos pontos, isso tranca. Né? Veja a diferença, por exemplo, se eu estou lendo o Dharma do assim como é, Budas ancestrais cuidadosamente transmitem. Agora você o encontrou, preserve o bem. Uma bandeja de prata acumula branca neve. Eu posso até fazer, né, declamação, né, é bem poético, maravilhoso, dramático, mas como é que fica se eu vou o Dharma do assim como é, Budas ancestrais cuidadosamente transmitem, agora você o encontrou, preserve-o bem, uma bandeja de prata acumula branca neve, na luz do ar, da nívea garça desaparece, parece de si, mas não são iguais, juntando-as, sabemos que são, a mente não se expressa, etc, etc, etc. Quando você tem o grupo recitando nesse som contínuo, simplesmente o som que flui, né? É outra energia. E dependendo do grupo, às vezes, né, a gente sente energia na sala. Eu, por exemplo, chego a sentir arrepios, né, quando a energia está forte. Né?
Estamos falando em coisas meio alternativas, que os cientistas não gostam, né? Mas quem vivencia sabe que existe. Nós não sabemos explicar. Nós não temos palavras, né? Então a gente se vira com isso, falando de energia, não sei o que, né? Mas faz diferença, né? Então a forma de recitar faz muito diferença. Eu chego a ouvir as pessoas simplesmente quando Kanzeon Bodhisattva praticava em profunda sabedoria completa, claramente observou o vazio dos 5 agregados, assim se libertando de todas as tristezas e sofrimentos. Sharashi, forma não é mais que vazio. Vazio não é mais que forma. Vazio é exatamente forma é exatamente vazio. Vazio é exatamente forma. Né? Então, tranca, né? Então, por isso que eu, como musicista, aqui na nossa sanga, nós não usamos Mokugyo para fazer a leitura em português. Porque eu faço no mesmo estilo que a gente no Japão faz a leitura do Sandokai Hokkyo Zanmai em japonês, né? Porque o que o pessoal esquece e não sabe, estou um pouco fora do assunto, mas tá, é que Makahanya, o Makahanya que nós recitamos, na realidade está nos livros de sutras na versão chinesa. Então, quer dizer, a versão chinesa sendo lido com pronúncia japonesa. E aqui por nós com pronúncia brasileira. Então, nós estamos tendo um Makahanya Haramita Shingyo sendo lido com pronúncia brasileira do japonês, que é a pronúncia japonesa dos kanjis do chinês. Então, quer dizer, esse não é esse kanji saibo satsugyo jinhanya haramita de ponto. Não, tem ponto no texto. Então, eu sei que aquilo é uma frase. Só que aquilo é uma frase em chinês e não é uma frase em japonês. E provavelmente é uma frase em chinês medieval, antigo, né? E todos os sutras que estão sendo recitados na pronúncia brasileira da pronúncia japonesa do chinês são recitados com Mokugyo. Kanji saibo satsugyo jinhanya haramita ji. Ou você vai para o poema Portal Universal de Kanzeon Bodhisattva, né? Niji Mujin ni Bodhisattva. Você geralmente faz só o poema, né? Se son myo so gu ga konju monki bushi ga inen myo i kanze ongu soko myo se san. Isso aí em diante. Mas a gente chega no Sandokai e de repente a gente está lendo em japonês. Eu não sei dizer se é japonês clássico, antigo ou se é japonês moderno, mas que certamente é japonês, não tem nada a ver com chinês. E como é que é lido? Vamos ver se eu consigo, faz tempo, estou fora do treino, né? Chikudo dai sen no shindo zai mitsu ni ai fusu nin kon ni ridon narido ni nan boku no so nashi regen myo ni kokettari shihan ni ruchu suchi o shu suru momoto kori mayoi ri ni kano mo mata satori ni arazu. E assim em diante. Então está dando para perceber que isso não tem nada a ver com pak, 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 pak. Não tem como botar pak, 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 pak nisso, né? Eu tento. Chico do
Chico do Tai Sennoshin, nem consigo ler, tentando tocar pak, pak, pak junto, tá? Então, aí, por esse motivo, aqui, nessa sanga, na nossa sanga, a gente lê Macarrânea com a mesma mentalidade da leitura do Sandokai. Então, para nós virou. Quando Kanzeon Bodhisattva praticava em profunda sabedoria completa, claramente observou o vazio dos 5 agregados, assim, se libertando de todas as tristezas e sofrimentos. O Sharishi, forma não é mais que vazio, vazio não é mais que forma. Forma é exatamente vazio, vazio é exatamente forma, sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento, assim também o são. Tá? Tá dando para entender? Entendeu a lógica, o raciocínio por trás? Tá? Ok. Bom, por que eu estou falando tudo isso? A gente estava falando antes sobre sagrado. Isso, né? E por que a prática de cerimonial? Né? Porque o ritual. Né? Então, nessas recitações, tem um aspecto, sim, energético, tem um aspecto de prática em grupo, de harmonizar a sua voz junto com o grupo. Às vezes, se tem uma pessoa que quer recitar mais rápido, outra que quer recitar mais devagar, tem que harmonizar, tem que todos harmonizar com o oficiante. Tá? Depois, na medida que o Sangha cresce, pode passar a adotar mais dos movimentos, vamos dizer, que acontecem durante um serviço matinal, né? Porque pode ter a hora de alguém entregar um estante com um livro de dedicatórios para o hino e depois ele volta. Outras vezes tem pessoas que chegam, que passam pelas fileiras distribuindo livros de sutras, além de pessoas que tocam os vários instrumentos. Então, quer dizer, tem vários cargos, tarefas dentro de um serviço memorial, de um serviço matinal, da prática da prática de cerimonial dentro do mosteiro. Ainda se vai para cerimônias grandes, então se tem ensaios, né? Também nós temos uma época que fazemos, acho que chama Surugama Sutra, eu me atrapalho, Shoganshu, né? A gente faz ensaios sobre como fazer, porque é recitado andando e tem todo um procedimento. A gente leva 2 semanas para estar acertando os ponteiros, né? É um sutra que é lido durante 3 meses lá no mosteiro, né? Então, e tem uma cerimônia hiper elaborada para quando inicia o período de estar recitando o Ryoganshu e outras cerimônias super elaboradas quando termina essa fase. E todas essas cerimônias hiper elaboradas são práticas de plena atenção, de aprender a se virar. Eu não sei direito o que eu faço, como é que eu faço isso, se virar, entendeu? São muito importantes. Aqui no Ocidente, a maioria dos grupos, né, faço uma recitaçãozinha de Macarrânea, o outro talvez de Dai Shindarani, e acho que já fizeram prática de cerimonial. Gente, sinto muito. É uma prática que pode ser riquíssima, mas tem que ter grupo. Tem que ter grupo e tem que ter disposição de experimentar, né? Lá no Bushinchi, várias pessoas que vão para os retiros no Bushinchi, muitas vezes o retiro termina com uma cerimônia elaborada, né? Alguns são lindíssimos, eu adorava fazer essas cerimônias.
Então, quem vai para o retiro no Bushinji, muitas vezes tem a oportunidade de ter um gostinho dessas cerimônias complexos, elaborados, né? E isso ajuda a vivenciar o significado dessa prática e como ela é uma prática valiosa no Zen. Então, e quase todos os movimentos que usamos, né, mesmo o gachou, as prostrações, né, eles têm significados além do simples ato, né? Por exemplo, o nosso serviço matinal, boa parte, sim, é um aspecto devocional, de agradecimento, agradecendo o Buda, agradecendo todos os ancestrais, agradecendo os primeiros discípulos de Buda, agradecendo todos os mestres que trouxeram até aqui, agradecendo o fundador do templo, né, e a nossa situação. Então, o fundador, né, é um fundador honorário que ainda está vivo, que seria o professor da Sangha, e agradecendo o professor que está cuidando da Sangha, né? Então, é um cerimonial de agradecimento. Então, ele botar esse agradecimento no coração na hora de estar recitando. De estar consciente e cultivando esse sentimento de agradecimento. Outras partes, a última parte, é onde vai ter a transferência de mérito para os doentes, falecidos, necessitados. Então, ele também está recitando com o coração de compaixão, né? Recitando com o coração de desejando o bem para os falecidos e para os necessitados, para os doentes, entendeu? Aí que vira prática e não simplesmente um ritual certo de boca para fora. Então, quando nós falamos do ritual, dessas práticas, não estamos falando de boca para fora, né? Então, se de um lado o Bodhidharma fala nada sagrado, por que ele fala não há sagrado? Palpites? Bom, porque era a pergunta do imperador, né? Exato, mas por que ele fala que não há sagrado? Ah, gostei, Márcia, muito bem. Vamos ver se o Rishin-san chega lá. Tá difícil de eu chegar aqui, você o que dirá lá? Eu tô fazendo força pra... Você tá cansado, né? Tô muito cansado, você. Tá bom. Eu vou te dar um pouco de colher de chá, né? Não. Né? Não há sagrado, mas tudo é sagrado. Né? Para aquele rei, aquele imperador, ele precisava ouvir, não há sagrado. Tá? Para nós interessa saber que tudo é sagrado. Ir lá no banheiro, fazer xixi, cocô, é sagrado. O cocô é sagrado. Tá? A comida é sagrada. Não confunde os dois. Miso, japonês, parece muito com cocô. Não confunde os dois. Mas os dois são sagrados. E nenhum deles é sagrado. Isso que é beleza. Isso é beleza do Zen, né? Aí, para a pessoa que está começando, sim, é parte de fazer o treino de tratar um espaço como sagrado. Porque na nossa informalidade, nessa informalidade ocidental, se tira, não tem mais nada sagrado. Né? Então a gente tem que começar aos poucos, né? Então vamos fazer um espaço sagrado e tira os sapatos para andar nesse espaço. Né? Tratar esse espaço um pouco diferente.
Mas aos poucos, o que interessa com o aluno é ensinar o aluno a tratar tudo da sua vida com essa mesma atenção. Mas ele tem que começar com uma coisa pequena. Então, uma salinha que ele vai tratar como sagrado para aprender a tratar alguma coisa como sagrado, para começar a tratar o resto como sagrado. Tá bom? Tá? Ok? Muito bem. Perguntas, comentários, partilhas, elogios, críticas, reclamações. Tá bom? Ok? Que horas estamos? Ok. Muito obrigada. Tá bom? Então vamos ler mais um pouquinho. Não vai dar tempo para terminar tudo, especialmente, né, nos comentários, mas aí eu convido vocês a baixar o texto, tá? Estude, tira as suas conclusões, faz os seus palpites, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, posta lá no grupo, lá no Facebook, o nosso grupinho, sim, o grupo secreto. Eu não sei que valor de fazer secreto, fechado, nem sei direito a diferença, porque eu descobri que aparece no mesmo jeito. Ah, é? Me parece que sim. Parece que o grupo secreto não é tão secreto. Né? Mas sei lá. Eu não isso, né? Não é no Zendô virtual, tá? Esse é o nosso grupo fechado no Facebook. Isso. Raquel rolou de rir quando viu secreto. Né? Achou teoria de conspiração total. Sim, a nossa conspiração é de libertar todos os seres. Né? Não é bom? Não é bom? Né? Vamos lá. Ok, então continuando. Aí ele diz, isto é adequado como uma advertência para aqueles no futuro. Um genuíno praticante sabe por si mesmo o momento e estação de sua aparição. Apesar do imperador Wu não ter compreendido, ainda assim, ele fez um ponto com sua pergunta que pode ser pesquisado. Até hoje em dia, por toda parte, quando abrem o salão e batem o martelo, eles ainda dizem: Assembleia de dragões e elefantes, no assento do Dharma, atestam a verdade mais elevada. Mas, se é a verdade mais elevada, pode finalmente ser vista? Admitirão as perguntas do imperador Wu ou as respostas de Bodhidharma? Eu digo, deixando de lado o significado mais elevado momentaneamente, o que quer você com as verdades mais elevadas? Jiang Huang disse, somente termina os sentimentos profanos. Não existe qualquer compreensão sagrada especial. A escritura da marcha heróica diz, se você criar uma compreensão do sagrado, sucumbirá a erros. Assim, Bodhidharma dizendo, vazio, não há sagrado, inegavelmente tem uma habilidade perita e um olho discriminativo à luz de uma fagulha ou o lampejo de um raio. O imperador Wu ficou ali babando feito um tolo, sem recuar. Ele prosseguiu para perguntar, quem é você que está na minha frente? Para o imperador Wu, esta era uma boa intenção, mas dificilmente suspeitava ele que, para Bodhidharma,
Era como se estivessem lhe cuspindo no rosto. Bodhidharma não pode evitar em novamente oferecer não sei. Já este era um caso de a beleza das flores facilmente fenecem. Como pode você acrescentar o gelo à neve? Bodhidharma viu seus olhos se mexendo e imediatamente mudou seu corpo e viajou por uma estrada alternativa. Os antigos às vezes vinham, às vezes ficavam, às vezes estavam quietos, às vezes falavam. Todos faziam o trabalho de Buda. Mais tarde, o imperador Wu, afinal, pensou num homem superior depois dele ter partido e pessoalmente escreveu um epitáfio para ele que dizia: eu o vi sem ver, conheci sem ter conhecido. Agora, como dantes, eu me arrependo e lamento isto. Apesar de Sua Majestade ser apenas um homem comum, ele quis que Bodhidharma tivesse sido seu professor em retrospecto. Depois que o imperador Wu foi coberto de terra e Bodhidharma voltou para o oeste, desde então, ninguém trouxe à baila novamente o significado mais elevado da verdade. Felizmente, há Tianton que o apresenta às pessoas. Tá? Seu verso diz: vazio, nada sagrado. A aproximação está distanciada. Com sucesso, ele vibra o machado sem machucar o nariz. Fracassado, ele deixa cair o balde sem se voltar para trás. Silencioso e imóvel, calmamente ele sentou em Shaolin. Em silêncio, ele completamente apresentou o verdadeiro imperativo. A límpida lua do outono volteia seu disco gelado. A Via Láctea fina, a ursa maior, dependura seu cabo na noite. Em sucessão, o manto e a tigela foram transmitidos aos sucessores. Disto, humanos e divindades fizeram tanto remédio quanto doença. Eu vou parar por aqui e vamos ver se a gente consegue decifrar alguma coisa. O que vocês estão entendendo aí? Pesado e lindo. Tô perdidinho. Eu também. Tá? Esses textos não são nada fáceis. Nada fáceis. Sim, não, isso. É do imperador Wu, eu ouvi sem ver, conheci sem ter conhecido. Agora, como dantes, eu me arrependo e lamento. Então, a tradição nos diz que anos depois, o imperador Wu percebeu e reconheceu o erro dele. Sim, é o reconhecimento da joia. Então, tarde, ele reconheceu a joia. Tá? Na verdade, eu vou convidar o Ryushin-san a pedir para o Gensho-sensei dar a sua explicação. Sim, senhora, sim. Tá? E, por favor, grave para nós. Sim, senhora. Então, se faz aqui, a gente grava. Sim, tá senhora. bom? Sim, senhora. Raquel? Sei.
né? Ele já concordou, tá? E depois a gente... Ele já ouviu? Hã? Não, Raquel. Ah, tá. Não, Raquel respondeu já com um sorriso, né? Ah, tá. Né? Sim. Que ele é mais... né? Ele é bem mais acadêmico e intelectual do que eu, né? Eu falo mais de intuição e de baseado na experiência, né? Na vivência, mas também tem hora que eu estou lá boiando, né? Mas o importante, sim, né? Vocês agora estão com o link, então baixem o livro. Inclusive, eu convido o Douglas a ver se não dá para carregar lá no grupo, tá? Lá naquela página do Facebook, tá? Isso, sim. Tem muitas coisas que não são para ser entendidas intelectualmente, tá? Ok, sim, o segundo verso, né? Muito do Zen quer fazer chegar uma compreensão intuitiva, tá? E especialmente considerando o fato que quando eu estava treinando no Bushinji, os fatores de agenda eu estava indo para o Bushinji 3-4 vezes por semana. Eu passava o fim de semana direto, inclusive dormia lá, de sábado para domingo. Também estava trabalhando como tradutora, intérprete, dando aulas de inglês e estudando japonês. Então, eu simplesmente, né, não tinha como estar mais frequente. Então, o que acontecia? Eu não conseguia participar dos grupos de estudos. Eu estava lá fazendo SAMU, né, fazendo outras coisas. Então, raramente eu tinha oportunidade de grupo de estudos. Aí eu fui para o Japão. Não entendia as palestras. Né? Então, Tenzo Kyokun era o livro de Uchiyama Roshi, né? Que me ajudou a entender as instruções para cozinheiro-chefe. E assim adiante. Mas... imagina o meu divertimento quando vou lá quando estou lá nos retiros do Alan Wallace, né, falando de Dzogchen. Eu simplesmente, é isso mesmo, sim, é isso mesmo. Mas isso é alguém. Mas isso é, sim, que legal, verbalizou exatamente, puxa vida, eu vim pensando nisso, né? Então, quer dizer, isso está sendo um super levante moral para mim, porque em muitos pontos está verbalizando coisas que eu entendo intuitivamente. Tá? Mas, como é uma compreensão intuitiva, às vezes eu fico com dificuldade em verbalizar. Tá? E, por exemplo, a parte de armadilhas, né? As armadilhas da prática, né? Mas eu acho que eu gravei o primeiro vídeo falando sobre as armadilhas da prática, eu acho que foi uns 3 ou 4 anos atrás, talvez mais. Faz tempo, né? E naquela época eu não havia conseguido encontrar nada na internet falando sobre armadilhas no Zen. Talvez porque eu não acertava a palavra-chave de busca, né? Mas simplesmente, por mais que eu procurava, não achava nada falando de armadilhas no Zen. Então, 2 anos atrás, quando cheguei num retiro, de repente Alan Wallace está falando sobre as armadilhas no tibetano. Uau! Então estava certo, né? Eu não achei mais ninguém falando a respeito, mas finalmente, de repente, os tibetanos falando a respeito, né? E foi esse ano que eu acertei a palavra-chave e realmente, né, eu consegui algumas coisas
em texto, em livros a respeito do Zen, falando também das armadilhas, né? Mas aí o que eu quis dizer com isso é justamente, né? Com a prática do mosteiro, que ele está querendo, ele acha que é um cobre, é um fio, né? Um fio elétrico, né? E o gato acha que é um cobra. Né? Então tem muita coisa que a gente até que entende, né? Pela própria prática, né? E a vivência, né? A vivência, né? Porque eu fiquei 4 anos e ainda acho que foi pouco, eu queria ter ficado muito mais, porque eu acho que eu teria aprendido muito mais, mas é um aprendizado intuitivo, né? E às vezes vem a hora de explicar e eu digo, agora como é que eu vou explicar isso, né? Ok? Legal. Então a Márcia dizendo que o que trouxe ao Zen foi o Dzogchen, exatamente. E realmente o Zen e o Dzogchen, eles têm um parentesco, né? O Dzogchen, sim, é budismo tibetano, tem todas as influências culturais, né, os pontos importantes da tradição tibetana, né? As práticas de preparativos, estágios de geração, não sei o que, mas a gente percebe nos textos, nas explicações, muito influência do Zen. Né? Então simplesmente estava vendo, mas isso é de alguém falando. Isso é de alguém esticando aquelas 3 palavras para 5 páginas, né? É muito legal. Ok. Não, ele não citou muito Zen porque ele estava lá. Está simplesmente no texto que ele estava usando de texto básico. Então, ok. Porque eu já estive em 5 desses retiros, né? Mas ele raramente dá sinal, reconhece a minha presença, né? E vez ou outra ele até que, vamos dizer, deixa escapar meio que deixa eu ver. Bom, não, fica o Dzogchen é melhor, Dzogchen é melhor, né? Então já dava vezes que eu meio que ficava, ups, ele está esquecendo que eu estou aí, né? Mas quando vai, são vários trechos, né? Tem muita semelhança. Exatamente, né? Mas esses pontos que eu estou me referindo, né? Eu teria que pegar onde aqui, né? Mas foi muito legal estar verbalizando, obviamente respeitando diferenças. Porque, né? Não vou negar, as diferenças tem, né? E são, aí que tá. A gente fica fazendo tantas separações, né? Ficando focando nas diferenças. E eu não sou tão a favor disso. Eu gosto que se mantenham as diferenças. Mas
quando a gente foca demais as diferenças, a gente realmente começa o meu caminho é melhor. O meu é superior. Estamos pensando em diferenças. Quando estamos olhando semelhanças, estamos olhando como irmãos. Estamos juntos. Né? Um irmão tem olhos azuis, outro tem olhos verdes. São irmãos. Né? Então acho que é esse aspecto que eu estava vendo, em lugar de estar focando nos tantas diferenças, né? Então, isso, tá bom? Tá? Ok. Perguntas? Partilhas? Silêncio. Silêncio. O Virgínio está quase tombando de cansaço. Desculpa, vocês. Eu não estou conseguindo pensar. Né? É. Isso, é Douglas que está entrando no Zen. Sei. Né? Eu deixo bem vocês. Né? Vai lendo, vai refletindo, vai descansando, vai dormindo com isso, né? Senta zazen com isso, né? E deixa a intuição falar. Tá? Em algum momento a gente provavelmente volta, né? Não posso garantir, mas quando termino os 16 aulas, né, o período semestre, né, e entrar novamente na parte de né, aulas informais, aí a gente pode pensar em voltar a ver isto, né? Mas obviamente aí vai ter também a hora da própria cerimônia de combate de Dharma do Rishin-san. Sim, podem ler devagar e perguntar lá no Facebook, né? Então, como falei, pedi para o Douglas procurar carregar lá para vocês, tá bom? Isso, bem devagar. Exatamente. Tá bom? Tá? Tá? Perguntas, comentários? Ok. Então, podemos encerrar por aqui hoje. Com derrubados. Ok? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada. Obrigado, Sensei. E cuidem-se bem. Eu também, obrigado, Sensei. E cuidem-se bem. Sim. Eu agradeço a vocês. Tá bom?